orientada por Deus a mim a trazer a palavra nesta manhã. Nós queremos que você estenda suas mãos para cá. Vamos orar pela serva de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a tua serva na concha da tua mão direita, Pai. Quero pedir, Senhor, que tu a uses como tu queres, que ela fale tão somente o que o Senhor mandou e mandar falar. Senhor, que seja palavra de alimento para as nossas vidas, que encontre em nós terrenos férteis, para que essa palavra produza a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus, amém. Amém. A igreja é sua. Vou pegar e sair correndo, então. É minha? Já me enrolo o suficiente só com o microfone. Se ainda botar pedestal, é muita informação. Amém. Shalom, a paz do Senhor. Deixa eu me organizar aqui primeiro. O tema da palavra que o Senhor me deu é mude seu lugar. Ao longo da palavra vocês vão entender o porquê desse tema. E está ali Êxodo 13, porque quando eu passei para o pessoal do marketing, eu ainda não tinha definido o trecho do texto que eu ia usar, mas a gente vai um pouquinho adiante. Então nós vamos começar com Êxodo 13, de 17 a 22, e depois vamos passar para Êxodo 14, de 10 a 16. Êxodo 13, 17 a 22. Ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, porquanto entendeu o Senhor para que porventura o povo não se arrependa do passo dado ao deparar-se com a guerra e volte para o Egito. Deus, então, fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, pelo Iansuf, Mar Vermelho, embora os filhos de Israel tivessem saído armados da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurar solenemente, afirmando: Deus haverá de vos visitar, e então, neste dia, levai daqui convosco os meus ossos. Os israelitas partiram de Sucote, acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e durante a noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo durante a noite. Êxodo 14, de 10 a 16. Então disse o Senhor a Moisés, 10 a 16. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo, e então os filhos de Israel clamaram a Iavé, e reclamaram a Moisés: Não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dizíamos no Egito? Deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então Moisés encorajou seu povo, dizendo: Não temais, permanecei firmes e vereis o que Yahvé fará hoje mesmo para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais os tornareis a ver. Yahvé combaterá por vós, quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Então o Senhor indagou a Moisés: Por que clamas por mim? Dize aos filhos de Israel que marchem avante. E tu, levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Essa é uma passagem que é bem conhecida da maioria das pessoas, né? Fala do trecho
em que o povo de Israel está saindo do Egito. Logo que eles saem e começa a perseguição por parte de Faraó. A minha vida inteira eu assistia filme, ou quando eu li essa passagem, às vezes no Ministério Infantil, e eu tinha a impressão de que a passagem pelo Mar Vermelho tinha sido, entre aspas, uma armadilha, um acidente. Né? Até quando a gente vê isso documentado nos filmes, colocam como se fosse assim, ficamos encurralados. E quando a gente começa a ler devagarzinho e ver as palavras, a gente começa a reparar que, na verdade, desde o momento que o povo saiu do Egito, ele estava sendo guiado por Deus. Deus ia dizendo por onde eles deviam ir. Em Êxodo 14:1, que a gente não leu, mas está bem, principalmente na King James, me chamou a atenção porque usa uma palavra que eu nunca tinha prestado atenção, diz que os filhos de Israel, eles já tinham passado pela entrada de Piairote, que é onde fica essa passagem, né, do Mar Vermelho, e que Deus mandou que eles voltassem e acampassem. Então, essa ideia que a gente tem, às vezes, de que eles estavam andando, né, meio sem direção, e aí, de repente, Deus errou, esqueceu de avisar que o mar estava à frente, ou Moisés perdeu a direção. E agora? Não, agora Deus vai ter que abrir o mar. Na verdade, eles foram guiados até ali. Primeiro, porque Deus conhecia o coração do povo, sabia que eles, apesar de estarem armados, não tinham condições de enfrentar uma guerra com os filisteus. Então, o próprio Deus diz, eu vou guiar eles por um caminho mais longo, porque eu conheço o coração desse povo. Se eles derem de cara com a guerra, eles vão voltar. Então, Deus permitiu que eles tomassem o caminho mais longo para que eles não fossem confrontados pelos filisteus. E aí eles entram nessa região. Quando a gente pega no mapa, e hoje em dia é muito legal porque você consegue pelo Google Maps ver essa região, né? Não tem como ter sido outra região pela quantidade do povo, pela história, pelos detalhes históricos da Bíblia. É uma região que não ela é como se fosse um prolongamento para dentro de um golfo que separa a África e a Ásia. Então, é uma região grande, mas é uma região para dentro do mar, como se fosse assim, uma entrada mesmo, né? De um lado ficam as montanhas. Migdol eram montanhas altas, que o povo não teria condições de escalar. Do outro lado, o mar. E bem em frente, que é para onde eles poderiam correr, que fala que é o defronte de Baal-Zephon, era habitado pelos chamados canibais do deserto. Então, assim, na verdade, eles entraram num lugar que não tinha saída, sabendo que não tinha saída, e não era um local desconhecido. E a gente tem a tendência de achar que é aquele acampamentozinho de filme também, né? Umas barraquinhas com uma fogueirinha no meio, para todo mundo, monta a barraca, dorme uns 2 dias, anda um pouquinho. Mas era um povo muito grande. Eram 600 mil homens, porque naquela época só se contava os homens, mais mulheres, mais crianças, mais escravos, mais estrangeiros, mais rebanhos, que eram numerosos. Então, cada vez que eles se movimentavam, eles levavam dias para se acomodar naquele lugar. E cada vez que eles levantavam o acampamento para seguir adiante, não era uma coisa rápida. Por isso que a fuga no deserto, né, não foi aquela coisa de corre, olha lá Faraó vindo. A gente conta assim para as crianças, né, mas a gente sabe que na prática não foi assim. Então, não foi uma coincidência. A Bíblia deixa bem claro que Deus guiou o povo até ali. Mas no início de Êxodo 13, também tem uma palavra que chama atenção, para que o povo não se arrependa do passo dado. Então, Deus guiava o caminho, mas quem dava o passo era o povo. Deus falava, Moisés, vai por aqui. Mas se o povo escolhesse ir por um outro lugar, a escolha era deles. Então, a gente já começa a ver que eles eram guiados por Deus, mas o passo era a escolha deles. Então, quando entraram ali e acamparam, eles se viram numa situação, eu fico imaginando assim, se hoje em dia a gente brinca de telefone sem fio, e a mensagem do início, quando chega no final, chega super engraçada, porque não tem nada a ver, você imagina no meio de 600 mil pessoas, homens, fora a multidão, que dizem que chega até 5, 6 vezes isso, né?
O último lá da fila, tipo assim, parou por quê? Não sei. Ah, deve estar descansando, né? Acabou o combustível. Enfim, eu fico imaginando aquele povo andando e pensando assim, lá na frente, que era onde estava a direção, porque era onde estava Moisés, quem estava lá atrás não devia estar entendendo nada. Mas quem estava lá atrás foi o primeiro que viu o faraó vindo. E aí a mensagem passou no sentido contrário. Ó, avisa que o faraó está chegando. Lógico que a gente sabe que tem regiões onde eles avistavam, conseguiam ver, né, a poeira das carroças. Então, assim, mas era na base do telefone sem fio mesmo. Vai brincar de telefone sem fio, sei lá com quantos milhões de pessoas. Imagina o que não vai chegar no final. Deviam chegar até que o faraó já estava na frente guiando o povo, né? Então, assim, são coisas que a gente, às vezes, para ler a Bíblia nos detalhes e a gente começa a perceber que era uma situação que, para dar certo, só Deus mesmo no controle. E aí eu estava estudando esse texto bíblico e comecei a ver que esse mesmo povo que tinha acabado de sair do Egito, tinha acabado de ser liberto de forma sobrenatural das mãos de Faraó, tinha vivido as 10 pragas. Esse pessoal, eles não ouviram falar das 10 pragas, eles viram acontecer. Eles saem do Egito, diante deles vai uma nuvem durante o dia, durante a noite uma coluna de fogo, e isso no deserto tem um significado incrível, porque só quem já esteve no deserto sabe como aquilo é seco e quente de dia, e como é gelado de noite. Eles viam com os olhos deles o sobrenatural. E ainda assim a gente viu tudo o que aconteceu com esse povo, com essa geração que viu o sobrenatural de tão perto. E aí eu comecei a conjecturar pensando, né, conversando com Deus durante a semana, que no meio de um grupo tão grande de pessoas, tinham grupos diferentes. Nem todo mundo estava no mesmo ritmo, né? Então, comecei a pensar, olhar na Bíblia, orar. E aí, alguns grupos me vieram à mente. Desde o início, Deus falava para Moisés que aquela situação é para que ele fosse glorificado. E aí foi a primeira coisa que me fez parar para pensar, né? Toda vez que a gente passa uma situação complicada, às vezes a gente pensa assim, não, é para a glória de Deus. Amém, realmente, dependendo de como a gente reaja, aquilo pode servir para glorificar ou envergonhar o nome de Deus. A gente, dentro de CTI, eu trabalho com CTI neonatal, e eu acho que poucas coisas expõem tanto o que a gente tem dentro, como ser humano, poucas coisas nos expõem tanto quanto ter um filho dentro de UTI. Porque eu acho que ali você desmonta de vez. E ali você tem a oportunidade de glorificar o nome de Deus ou de envergonhar o nome de Deus. Sabe? O testemunho do que aconteceu com o Gabriel, do que aconteceu com o Bernardo, do que aconteceu com outras crianças que vocês não conhecem, mas que nós acompanhamos a família, que são cristãs, são testemunhos que impactaram uma equipe inteira, que impactaram as mães que estavam ali. Como é que ela pode sorrir, como é que ela pode cantar, como é que ela pode confiar. Então, glorifica o nome do Senhor. Mas eles também nos servem para forjar aquilo para o que a gente está sendo preparado. Então, muitas vezes a gente acha assim, aconteceu isso comigo, e aí, saindo da área de saúde de qualquer coisa, né? É para a glória do nome de Deus, amém. Mas aquilo é um treinamento. Deus sabia que esse povo ia passar um tempo no deserto. Esse povo era um povo que precisava ser conhecido e temido, porque perto de outros povos, eles não eram um império. Então, as pessoas precisavam conhecer quem era Israel. Eles passaram muito tempo dentro do Egito. E esse tempo que eles passaram dentro do Egito, eles passaram a ser vistos como um povo escravizado, um povo subjugado. Para eles chegarem até Canaã e conseguirem se manter em Canaã, eles precisavam ser temidos. E o único jeito era que conhecessem quem era o povo e quem era o Deus desse povo. Porque aí os outros povos iriam temer a eles. Então, quando aconteceu isso no deserto,
a abertura do Mar Vermelho, a destruição dos exércitos de Faraó, do Faraó propriamente dito, o povo hebreu passou a ser respeitado e conhecido. Então Deus fala: eu vou me gloriar nisso. Amém. Mas mais do que isso, ele estava forjando os hebreus para aquilo que eles iam viver dali em diante, né? Então a gente tem que estar atento, porque muitas vezes a gente passa alguma coisa e daquilo a gente tira assim: passou a experiência, foi uma experiência boa com Deus. Não, Deus está te preparando para alguma coisa que Ele está te chamando para fazer, e às vezes a gente fica se acovardando, né? E aí vem os chamados grupos que eu estava estudando. O primeiro grupo que eu pensei, falei assim: bom, Moisés é quem dava direção, então Moisés ia lá na frente. E junto de Moisés é quem ele tinha mais intimidade, né? A família, os amigos, aqueles que conviviam de perto. E eu fico imaginando, eles deviam ver de perto os milagres. Então, já no Egito, tudo aquilo que Moisés tinha feito, tinha falado, porque Deus falava com ele ia até Faraó, né, com Arão. Eles falavam: o Senhor está mandando deixar ir. O Faraó dizia: não vou deixar. Aí feria um dos deuses do Egito, né, na forma das pragas. Eles viram tudo aquilo acontecer. Então, eles não só ficaram sabendo, eles viam Deus falar com Moisés, viam Moisés e Arão ir até Faraó, viam a praga acontecer e a praga cessar. Então, eram pessoas que viviam o sobrenatural no dia a dia, tinham intimidade, caminhavam junto. Provavelmente, essas pessoas foram as mais intrépidas na saída do Egito. Eu quero acreditar nisso, porque Faraó, ele não estendeu um tapete vermelho e falou: pode sair, fica à vontade, vou liberar vocês. Foi assim, ele meio que se fez de morto. Depois da 10ª praga, ele permitiu que os hebreus saíssem. Tanto que depois ele fala: caramba, não devia ter deixado, corre atrás. Então, esses primeiros que saíram foram aqueles que falaram assim: vamos embora agora. Né? Deus já tinha mandado eles ficarem prontos, vamos embora, é agora, pum, vamos embora. Eu quero ser desse povo. Eu quero ser aquele povo que está pronto assim: vamos, é agora, para onde? Para onde Deus mandar. Né? Não é ser inconsequente, é ser intrépido. Mas, para fazer parte desse povo, é necessária intimidade. Você tem que conhecer o Deus a quem você serve e você tem que estar no dia a dia vivendo com esse Deus. Então, não tem como querer fazer parte do povão da frente com preguiça, colocando outras coisas na frente. Não estou falando que eu faço parte, falei que eu quero fazer parte, é diferente. Então, temos esse primeiro povo. O segundo grupo é o grupo das pessoas que achavam que sabiam onde estavam indo. Né? A Bíblia fala que o povo saiu armado. E aí, assim, nossa, a gente está super bem armado, super bem munido, nosso povo é grande, vamos confiar na gente mesmo. Tem a mesma direção, é o mesmo Moisés guiando o povo, com a mesma orientação recebida por Deus. Mas, ao invés de botar os olhos no sobrenatural e confiar no sobrenatural, era um grupo que confiava nas próprias forças. Muitas vezes, a gente não faz por mal. Às vezes, a gente tende a fazer isso até querer ajudar a Deus, né? E aí a gente cansa, porque o nosso braço não é forte. A gente chega a um ponto que a gente realmente desanima, cansa. Então, era um grupo que eu acredito até que tivesse um objetivo igual ao do primeiro. Vamos. Mas, ao invés de olhar para o sobrenatural e confiar naquilo que Deus faria, confiava no próprio braço. Então, é um povo que, logo depois que saiu do Egito, deve ter começado a cansar, já deve ter começado: mas é quente demais. Eu queria muito ir, mas está tão longe, né? Não sei, acho que eu vou chegar um bocadinho mais para trás, o pessoal lá do fundo vai mais lento, eu vou cansar menos. Então, é um povo que sai até bem intencionado, mas que, por colocar o seu suporte naquilo que cansa, desanima no meio do caminho. Eu me perdi bem na hora. Você me sinaliza aí. Aí vem o terceiro grupo. O terceiro grupo é o grupo dos murmuradores. A Bíblia fala
que assim que surgiram, que eles tomaram conhecimento que os exércitos de Faraó estavam vindo, um povo, e aí eu penso que perto de Moisés, porque Moisés ouviu, né? Começou a dizer, poxa vida, não tinha sepultura suficiente lá no Egito para a gente morrer? Você tinha que tirar a gente de lá? Deixava a gente lá pelo menos, né? A gente não ia passar o que a gente está passando aqui. Murmurar é do ser humano. Infelizmente, é da nossa natureza, né? Reclamar, murmurar, é algo que a gente, na verdade, tem que lutar contra. Não é assim, eu não murmuro, murmura sim. Todos nós murmuramos. Mas é algo que a gente tem que lutar contra frequentemente. Então, se a gente não vigia, a gente sai como primeiro grupo, começa a cansar como segundo e daqui a pouco está nesse terceiro. São pessoas que, na maioria das vezes, já tiveram experiências com Deus, são pessoas que são sinceras de coração naquilo que buscam, mas que quando o Mar Vermelho aparece lá na frente, está tudo bem, está tudo ótimo, saímos do Egito, Deus é maravilhoso, libertou a gente, olha o que Deus fez, está contando com alegria, como Deus mandou as pragas, como Deus ama o seu povo, mas quando chega o Mar Vermelho, que é a dificuldade, porque a Bíblia não promete que a gente não vai passar a dificuldade, aí vem a murmuração. E com a murmuração vem o desânimo. Com o desânimo, o passo começa a diminuir. E aí, ao invés de ficar mais para frente, começa a ficar mais para trás no povo. Né? Aí, daqui a pouco, o murmurador ele é assim, ele vai murmurando para trás e para o lado, porque ele vai levando quem está junto. Porque o do lado fica assim, eu acho também, está quente demais. Não, realmente a comida do Egito era melhor. E aí vai retrocedendo tudo aquilo que ele já caminhou. O próximo grupo é o grupo do pessoal que é conformado. A gente viu uma pregação aqui uma vez, eu nunca mais esqueci, que o pastor falou sobre não vos conformeis, né, com o mundo. São aqueles que tomam a forma do mundo. Os conformados, eles viveram tanto tempo no Egito e aprenderam tanto a amar o Egito, que eles adquiriram os hábitos do Egito. Então, ele começa a sentir saudade. Eu tenho um coração sincero, eu quero sair do Egito, eu quero largar para trás tudo aquilo que desagrada a Deus, eu quero uma nova vida, e aí eu vou caminhando. Mas o meu coração ainda está lá no Egito, eu ainda estou com a forma do Egito. Então, é assim, eu estou gostando, está legal, eu estou crescendo em Deus, mas eu sinto falta, sabe do quê? Das festas que eu frequentava, às vezes nem das festas, das amizades, né, de alguma coisa, algum reconhecimento que eu tinha. Eu deixo uma raizinha lá atrás me prendendo. E aí, toda vez que eu tento caminhar, a conformação com o Egito me puxa de volta. A gente tem até uma expressão no meio dos amigos que é larga o Egito, é tipo assim, larga o que ficou para trás. Mas, às vezes, o Egito é aquilo que faz a gente se sentir satisfeito, feliz, realizado. E, na verdade, quando a gente toma uma decisão de mudar de vida, não necessariamente quando você vem do mundo. Você pode ter sido criado na igreja, mas você decide deixar para trás tudo aquilo que desagrada a Deus. Se você não corta a raiz, não corta aquilo que te prende, você não consegue caminhar. E aí você vai estar ali junto com a galera, com os murmuradores, né, se conformando. Vai vir o maná não presta, porque eu lembro da comida do Egito. O calor aqui é muito, no Egito estava mais fresco. Daqui a pouco você já está achando até melhor. Para que eu fui inventar de vir para a igreja? Para que eu fui aceitar Jesus? Minha vida era tão tranquila, porque já esqueceu que no Egito era escravo. E aí o coração está sempre lá, está sempre insatisfeito, frustrado, porque não caminha, não consegue chegar lá na frente e enxergar o sobrenatural, enxergar o livramento. Está lá no meio do povão, se perdendo, pensando no que ficou para trás. O próximo grupo é o grupo dos medrosos. Eu me identifico um pouco, tá? Por quê? Porque é mais fácil você ajudar do que você tomar a frente. Quem toma a frente dá a cara a tapa. Então, é aquela história assim, eu quero evangelizar lá no meu trabalho, mas para eu evangelizar no meu trabalho, eu tenho que dar um bom testemunho. E se eu der um bom testemunho, eu vou ter que deixar de fazer um monte de coisa que me agrada.
De repente eu vou perder algumas coisas, alguns contratos errados, e aí eu vou perder dinheiro. Ou eu vou deixar de sair com a minha galera, então eu vou perder a amizade. Ou as pessoas vão parar de me convidar para as festas, eu vou perder status. Então eu acho que evangelizar é levar meu pastor lá no trabalho. Vou marcar um dia, vou fazer um culto. Pastor, quinta-feira o senhor vai lá no meu trabalho, vai fazer um culto, vai falar de Jesus, pronto. Marco aqui, ó, já evangelizei a galera do trabalho. O medroso, ele não quer perder e ele não quer se comprometer. Porque ele está lá atrás no povo. Se alguma coisa der errado, vão atacar primeiro quem está lá na frente. Então dá tempo de eu sair correndo. De repente eu me misturo com outro povo aqui, digo que nem faço parte daquele lá. Eu acho que quanto mais próximo do final dos tempos a gente vai chegando, mais o medroso vai ficando incomodado e vai aparecendo. Porque não tem meio termo. Vai chegar um ponto onde você vai ter que decidir na sua vida, né? O cristianismo socialmente aceito, ele não existe mais. Não existe mais a coluna do meio. Ou você é cristão em tempo integral e você vai perder amigos, família, está na Bíblia, não sou eu que estou falando, né? Oportunidades financeiras, membros. Ou você banca de que a Bíblia é a verdade e é ela que eu sigo, e aí eu vou ter a desaprovação dos homens, não tem jeito, a Bíblia fala isso. Ou eu vou ser um cristão socialmente aceito, né? Bom, aqui eu acho que eu posso abrir um precedente. Não, aqui eu também posso, de repente, aceitar, não preciso ser tão radical. Porque se eu for radical, ninguém vai querer ser cristão, ninguém vai aceitar ir na minha igreja, ninguém vai querer ouvir o que eu tenho para falar. Jesus nunca foi assim. A gente está cansado de saber disso. Então, o medroso, ele tem esse problema, ele não quer perder nada. E aí ele fica assim, ai, mas se eu for desse jeito, eu vou perder tanta coisa. É melhor não, né? Vou dar um jeitinho para agradar. Às vezes não é por mal, é para agradar mesmo. E pior do que o medroso é o grupo seguinte, que é o covarde. Porque o medroso, ele ainda tenta dar uma ajeitada, ele sabe que está errado, ou ele está com medo de ir lá na frente, vai lá mais para trás, né? Qualquer coisa eu saio correndo, eu digo que eu não sei que povo é esse. Mas o covarde, ele além de ser medroso, ele leva os outros junto. É assim, ó, se mete nisso aí não. Se mete não, que isso aí, ó, vai te dar problema, né? O medroso, ele está preocupado com ele. O covarde, ele quer sair, mas não quer sair junto não, sozinho não. Então é assim, eu vou, mas ainda vou levar alguém junto comigo, porque aí se disser assim, mas você está errado. Quando chegar lá diante de Jesus, ele disser assim, que vergonha, você me negou, mas ele negou também. Ué, mas você fez isso, mas ele fez também. E aí, para eu me justificar para os homens, eu uso a patota que vem junto comigo. Então, amigo de verdade, os meus amigos sabem disso, é aquele que chega e fala assim, você está errado, desculpa. Você está errado. Eu tenho um grupo de amigos que a gente tem a maior liberdade de falar entre a gente justamente porque se ama. Então, é assim, você está machucado, você precisa de um abraço, eu estou aqui. Mas se o que você está fazendo fere um princípio bíblico, desculpa, você está errado. Os meus pais, meu marido, meu filho. Isso é amor. Então, se eu sou covarde, eu quero ele errado junto comigo, porque eu vou me sentir bem no que eu estou fazendo e ainda levo ele junto, né? Qualquer coisa eu boto a culpa nele junto. Não posso. E nisso eu vou ficando mais para trás no povo. O sexto grupo é o grupo dos acomodados, a galera da preguiça. É um grupo que levava tanto tempo para entender que o grupo tinha parado, já estava tão longe da direção que Deus dava, que era assim, quando eles acampavam, já estava na hora de levantar de novo para seguir. Aí eles falavam, não é possível, Deus não pode estar mandando seguir de novo. A gente acabou de botar o... Porque quando você vai pesquisar, né, eles falam que eles montavam assim, as tendas e aquele cercadinho dos bichos, né? Eles montavam aquilo para o bicho pastar, para o bicho não sei o quê. Quando montava tudo, bora, de novo. Não é possível. Deus está de brincadeira com a gente. Mas ele já está tão longe da direção que a gente não está nem mais entendendo. Ele já está indo porque todo mundo vai.
E se passar um outro povo e cruzar no meio assim, é capaz dele seguir aquele outro povo e nem saber que ele saiu do meio do povo dele. Essas últimas pessoas foram as últimas a saírem. Provavelmente, elas pensaram assim, deixa sair os primeiros, se ninguém atacar, se ninguém for atrás, aí a gente sai, dá um tempo. Deixa os primeiros se lascarem. Se não se lascarem, a gente vai. É a galera que é arroz de festa, né? Todos nós já fomos ou somos em algum momento. Tem que fazer isso aí, deixa o outro fazer. Conforme for, chego lá no final e digo que participei, né? Precisa pregar a palavra de Deus. Vamos fazer um evento lá na praça. Eu dou uma passada, vou lá na padaria comprar um picolé, dou uma paz do Senhor, participei do evangelismo. Então, assim, são pessoas que, na verdade, são rasas, não é só no sentido espiritual, no sentido de comprometimento mesmo com o reino de Deus, né? Grande parte dos estrangeiros devem ter ficado nessa parte. Eles não faziam parte desse povo. Eles não se identificavam como povo de Deus. Eles seguiam porque eles viam que esse povo tinha um benefício, que o Deus deles agia e que eles tinham um benefício. Então, eles se agregavam a esse povo. A palavra que eu tenho hoje não é uma palavra longa, mas pensando nisso, nesses grupos, eu acho que é impossível a gente não se encaixar em um desses grupos. Ao longo da nossa vida, nós temos momentos onde a gente se coloca ou num ou em mais grupos, e eu vejo que nós somos um povo único. Nós precisamos caminhar. E, infelizmente, quando a maior parte do povo é covarde, é medrosa, é acomodada, é murmuradora, o povo não caminha, o povo não sai do deserto. Esse povo foi um povo que ficou 40 anos rodando, sendo tratado antes de chegar na Terra Prometida, e nenhum deles entrou. Quando eu estava estudando, eu falei, Senhor, eu não quero fazer mais parte de nenhum desses grupos, eu quero ir lá para frente. E eu sei que, para eu mudar de lugar, a decisão tem que ser minha. Tem que ser minha. Deus não vai me mudar de lugar se eu não decidir sair do lugar onde eu estou. E muitas vezes a gente usa de desculpa aquilo que nós somos. Nós somos produto do meio onde vivemos, né? Da educação que nós recebemos, dos lugares por onde nós passamos. Muitas vezes a gente fala, eu até queria, mas eu sou muito ocupada. Eu até queria, mas eu sou tímida, você não tem noção, não falo em público. Eu até queria ir lá para frente, mas eu sozinha não vou não, só vou se alguém for junto comigo. Então, o que eu quero te dizer hoje, em primeiro lugar, mude o seu lugar. Porque a orientação para nós, como povo, Deus já tem dado, né? E existe uma orientação, e existe uma caminhada, e nós somos um povo único. Mas se cada um de nós não mudar o lugar onde a gente está, seja um lugar de murmuração, seja um lugar de covardia, seja um lugar de medo, de acomodação, o povo não caminha. E pior, não caminha e vai cansando quem está lá na frente, porque quem está lá na frente começa a olhar para trás e falar, vamos embora, vamos embora, e o povo não quer sair do lugar. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é isso, muda o seu lugar. Ninguém é tão perfeito que não precise mudar, né? A segunda coisa é que eu tenho boas novas para você. A Bíblia são as boas novas, né? Vamos abrir rapidinho em Romanos 12.
Nós somos um povo, somos um corpo único. E isso é animador. Porque como corpo, quando um cansa, o outro empurra, o outro ajuda. O que não pode é a gente precisar ser empurrado o tempo todo, né? Mas como povo, um anima o outro, um empurra o outro, para que juntos a gente caminhe. Romanos 12. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmos além do que convém, mas, ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Pois, assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que a ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Não sejais descuidados do zelo. Sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que pranteiam, vivei em concórdia entre vós. Não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto, agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Eu acho animador porque, quando Paulo fala aqui em Romanos, ele fala o seguinte: renovai as vossas mentes. Renovai as vossas mentes. Isso quer dizer o seguinte: renovar é tornar novo o que já existe. Diariamente, a gente tem que renovar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente no Espírito Santo. Existem vários versículos, né? Examine o homem a si mesmo, enfim. Nós estamos em dezembro, último mês do ano. E eu queria te convidar agora a baixar sua cabeça para que a gente junto ore, para que individualmente a gente mude o nosso lugar e, como povo, a gente consiga caminhar. Amém? Senhor, nós te agradecemos porque somos teu povo, Pai. Porque um dia o Senhor nos tirou do Egito. Não importa o Egito, de onde cada um de nós foi retirado. O Senhor nos tirou de uma situação de escravidão, nos trouxe liberdade em Jesus, e nós te agradecemos por isso, Senhor. Nessa hora eu peço que o Senhor traga às nossas mentes o lugar onde nós nos encontramos. Que o Senhor possa clarear nas nossas mentes, Pai, aonde nós temos andado, o que nós temos feito no meio do teu povo, Senhor. Se nós temos glorificado o teu nome, Senhor, se nós temos envergonhado o teu nome, Senhor.
Se nós temos agido com medo, com covardia, se nós temos nos escondido atrás daquilo que nos agrada, mais do que aquilo que te agrada, Senhor. E, Pai, que nós tenhamos força, Senhor, para sair do lugar onde nós nos encontramos, porque nós não queremos mais ser um povo que murmura no deserto. Nós queremos ser um povo que caminha em direção à direção que o Senhor tem dado, Senhor. Então, nessa hora eu te peço que o Senhor trate com cada um, que o Senhor esclareça aonde nós temos errado ou aonde nós temos acertado, que o Senhor renove em nós a alegria de fazer a Tua obra, de trabalhar na Tua casa, Senhor, mas, acima de tudo, de ter uma vida contigo, Pai. Que o nosso prazer esteja em Te buscar, em ter intimidade contigo e que isso gere frutos verdadeiros, Senhor. Que não seja, Senhor Deus, uma religiosidade, um cristianismo social, mas ao contrário, Senhor, que as nossas vidas sirvam, Senhor, para impactar a nossa geração. Nós não queremos ser como aquele povo, Senhor, que precisou ser todo deixado no deserto, porque não tinha compromisso real contigo, porque não tinha obediência a Ti. Nós queremos que a nossa geração viva aquilo que o Senhor tem nos chamado para viver, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos também ensinar as próximas gerações a Te amar, a Te obedecer, Senhor, a obedecer a Tua palavra, mas que nós venhamos a ensinar eles com as nossas atitudes, não só com as nossas palavras, Deus. Fortalece, Senhor Deus, o Teu povo aqui na terra, Pai. Fortalece os nossos pastores, Senhor, através deles que o Senhor tem guiado o Teu povo, Pai. E, Senhor, nós Te pedimos, Pai, esclarece em nós aquilo que nós precisamos mudar, para que 2019 seja um ano diferente, que nós sintamos que nós realmente conseguimos caminhar a passos largos, Senhor, naquilo que o Senhor tem chamado a cada um de nós para fazer, Senhor, e aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer como povo. Nós já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.